Olá, meu nome é Rodrigo, sou discente do curso de História do mestrado profissional na Universidade Federal de Uberlândia, Prof. História, e estou aqui para fazer uma breve demonstração, junto com a intérprete Aline Carvalho dos Santos, do material produzido para a conclusão do curso. Então, meu objetivo aqui é demonstrar um pouco de uma aula voltada para alunos surdos sobre o conteúdo de história ligado às matrizes de cultura afro-brasileira diaspórica, e um dos temas escolhidos para a aula são as Irmandades Católicas Negras. E por que eu fiz essa escolha? Porque ao longo dos anos, muitas pessoas ligadas ao ensino de história ignoravam a presença do catolicismo e do cristianismo na África. Então, muitas pessoas escravizadas foram trazidas para o continente americano com essa cultura, com este conhecimento, entre outros, e aqui na América, principalmente na América Portuguesa, fundaram essas irmandades. E aí, o tema da aula gira em torno desse conhecimento. Bom, como eu disse, a imagem ela é essencial para os estudantes surdos contextualizarem melhor o seu aprendizado e desenvolverem também a língua portuguesa. Aqui no caso, também desenvolver o conhecimento de história. Inicialmente, nós temos aqui um mapa demonstrando aí a origem dos povos africanos e que conheciam este catolicismo. Pelo mapa, nós percebemos aqui a origem desses povos ligados à África, de vários povos aí que faziam o trajeto Angola, Moçambique, Costa da Mina, até Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco. Então, por meio desse mapa, o estudante ele vai conseguir visualizar geograficamente os territórios ou as regiões que originaram, de origem desses vários povos que trouxeram esse novo tipo de catolicismo para a América. E por que novo tipo de catolicismo? Porque esse catolicismo não existia na Europa. O catolicismo africano vai se misturar com o catolicismo construído aqui na América, dando caráter de novidade, mostrando aí a originalidade dessa cultura e dessa história. Então, o que nós temos? A presença de vários missionários religiosos no continente africano. Sabemos como a Igreja Católica tinha aí interesse em ampliar sua influência e conseguir novos fiéis. Então, muitos missionários circulavam pela África, não só europeus, mas também existia uma característica de um cristianismo da época do Império Romano, e esse cristianismo vai se mesclando a outras culturas, também demonstrando um caráter de novidade para esses povos, e também novidade para a forma de religiosidade, de fé dessa população. Aqui na imagem a gente tem a presença desse missionário e a presença da população característica aí, negra, fazendo um ritual ligado à religiosidade católica. Então é esse tipo de grupo que vai ser também trazido para a América e ser escravizado nesse processo aí de exploração dessa mão de obra e ocupação do território americano. Qual que é a outra característica importante dessa religiosidade, desse catolicismo e desse cristianismo de matriz africana? A presença dos santos. Os santos serão muito valorizados na construção dessas irmandades, nessa aproximação do povo negro, dessa população escravizada, formando esses laços de união. Então, a referência dessas irmandades serão principalmente aí os santos. Aqui nós temos, por exemplo, de Santa Efigênia, que era cultuado tanto em África e vai ser cultuado também
no Brasil. A Igreja Católica, se aproximando dessa comunidade negra, vai adotar vários santos com a cor da pele negra. Vão ser criados aí, né, uma série de eventos por essas irmandades, valorizando a presença desses santos e seus traços africanos, mostrando aí que a nossa religiosidade católica, ela também é uma religiosidade de matriz africana, principalmente ligada à questão desses santos que têm a sua origem aí em territórios africanos. Outro santo é Santo Eresbão, também um santo com pele negra. Uma coisa que é importante ressaltar para os estudantes é que essas pessoas eram pessoas, muitas delas reis na África, soldados, pessoas comuns, pessoas que já eram devotas na religião católica, e a sua vida, o seu exemplo de vida vai ser abraçado e seguido aí por essas irmandades. Então, ela vai ter uma função muito importante de aglomerar as pessoas, de unir, de trazer proteção, trazer segurança e laços de amizade, laços de parentesco vão estar presentes dentro dessas comunidades. Uma das mais conhecidas do Brasil é Nossa Senhora do Rosário, protetora dos escravos e dos afrodescendentes. As várias cidades brasileiras que foram fundadas no século XVII, no século XVIII, têm igrejas ligadas a Nossa Senhora do Rosário. Nossa Senhora do Rosário é uma igreja fundada também por negros, mesmo ela sendo representada em muitos lugares como uma pessoa branca. Segundo os mitos de Nossa Senhora do Rosário, ela foi tirada das águas, sendo associada, em alguns momentos, a Iemanjá. Ela foi tirada da água pelo batuque, pela festa dos negros, da população escravizada. E aí, todo um culto de devoção, de respeito, de festividade, vai gerar em torno aí desse principal elemento, um dos principais elementos da cultura afro-brasileira, que é a presença de Nossa Senhora do Rosário, nas cidades mineradoras, nas cidades portuárias. Então, em vários lugares, onde tivemos a presença do elemento escravizado do Brasil, também serão erguidas igrejas de Nossa Senhora do Rosário. Bom, o que é importante de entender dentro dessa perspectiva? Adotar o catolicismo não foi só uma forma de resistência, e não era uma forma de enganar os senhores, era um marco de identidade, e preservar a sua identidade era preservar a sua cultura, preservar as suas origens e manter-se unido como grupo. Então, por isso é importante entender como que o elemento africano está presente dentro da estrutura religiosa católica. Aqui um exemplo da Igreja do Rosário, construída em Ouro Preto. Ela não segue uma construção tradicional das igrejas católicas construídas na região do Ouro, nas Minas, porque ela é arredondada, então já mostra a interferência do pensamento africano na sua arquitetura. Foi construída graças às doações e ao trabalho da Irmandade Nossa Senhora do Rosário, com essa união desses negros, permitiu a construção da igreja, e ela foi construída mediante uma grande negociação com a população, a elite poderosa da cidade de Ouro Preto. Então mostra para a gente que a sociedade escravista, ela também tinha momentos em que era necessário negociar e ceder com a população negra, afrodescendente, que vivia nessa região, porque eles eram a mão e os pés de muitos senhores, eram quem realizavam os trabalhos mais árduos e geravam lucro para essa sociedade. Aqui é um outro exemplo, também tirado de Ouro Preto,
igreja de Santa Ifigênia, no caso dessa matriz, é uma das igrejas em que o seu interior guarda a maior parte de elementos ligados à matriz afrodescendente. Então, as peças, os altares, sempre fazem menção aos orixás, então Oxóssi, Xangô, Iemanjá, estão associados aos santos que estão nos altares internos, inclusive no Ifigênio também. Então, é uma outra construção que mostra a capacidade aí dessa população em se organizar, existir, e demonstra como que a nossa cultura ela tem uma mescla grande de elementos africanos. Aqui a pintura de Julião, mostrando em uma festa de Congado. Então, a gente vê as cores vivas, presentes, o tambor, que são elementos aí da cultura afro-brasileira. Então, nós temos aí, né, essa questão viva que a festa do Congado traz. Congado é uma mistura dessa cultura católica, cristã, com os elementos africanos. É parte da cultura brasileira, dos vários povos que aqui habitam, e muitos deles aí, infelizmente, colocados, vistos de forma pejorativa, de forma preconceituosa, mas é algo próprio do nosso país. Então, um elemento importante para discutir com os alunos é apontar como que a nossa sociedade herdou elementos ligados aí a essa matriz afrodescendente. Então, aqui é uma pintura mostrando aí uma festa de Congado, e aqui nós temos uma foto mostrando também uma festa de Congado, e aí a gente vê a riqueza das cores, a gente vê a presença da população negra e a presença de um público que está ali vivenciando aquele momento festivo. Então, o que a gente tem que ressaltar é que as religiões, todas elas, têm seus momentos de festa, de confraternização e de integração entre os seus membros. E também existem seus momentos de dor. Aqui, por exemplo, uma das funções que as irmandades tinham, além das festas, era promover a assistência dos seus membros. Então, as pessoas, muitas vezes, os escravizados, os libertos, que faziam parte também das comunidades, não tinham condições de fazer os velórios, de cuidar da saúde. Eles contribuíam para uma caixinha, para uma reserva financeira para essas irmandades, e as irmandades faziam o papel aí de assistência. Então, aqui a pintura mostrando um velório de uma criança. Então, isso também é uma função muito importante da irmandade. A outra função dessa irmandade, a arrecadação de donativos. Esses donativos utilizados aí para as obras que a irmandade necessitava. A ajuda das pessoas, dos seus membros, a construção de seus templos, de suas igrejas. Então, a compra de libertação dos escravizados também aconteciam nessas irmandades. Então, dentro desse aspecto de estudo, dentro dessas imagens e ilustrações, o que a gente tem que concluir junto com os estudantes é essa característica identitária do povo, que vai ser uma marca de resistência. Fazendo um paralelo com a população surda, que também tem uma marca de identidade, também luta por direitos, por inclusão. Então, uma das escolhas que foi feita para a elaboração do trabalho foi trazer essa similaridade entre uma população que foi excluída, que foi perseguida, que não tinha acesso a direitos, e aí trazer esse paralelo com a população surda, mostrando aí essas capacidades de organização, de resistência, de construção de identidade dentro desse aspecto cultural. Bom, agradeço muito, ótima noite.